Queridos telespectadores da TV Canção Nova e do Sistema Canção Nova de Comunicação, o final do ano litúrgico é indicativo como se fosse o final do tempo da história e por isso ele está também nos indicar, digamos, para o final do caminho da nossa vida, o final do caminho da história, o que é que tem? Onde é que nós chegaremos? Todos nós chegaremos a Cristo Senhor e nos encontraremos com Ele e a Ele prestaremos conta da nossa vida, da nossa passagem por este mundo, pela história. Domingo que vem, portanto, e nós nos preparamos ao longo dessa semana para a solenidade de Cristo Rei. Ao mesmo tempo, domingo que vem é o Dia dos Leigos aqui no Brasil, Dia dos Leigos e Leigas, e um convite a todos os leigos para fazerem a sua parte na igreja, a fim de que ela seja servidora do reino de Deus, testemunha, anunciadora do reino de Deus em todos os espaços da vida da sociedade. Os cristãos leigos são os que estão justamente presentes, estão presentes em todas as áreas e todos os setores da vida humana e da sociedade. E ali são testemunhas de Cristo, ali são testemunhas do Evangelho e anunciadores da esperança do reino de Deus. O Papa pede que todos os cristãos se empenhem profundamente para o bem, a transformação do mundo para melhor, no empenho da justiça, da solidariedade, da caridade, no empenho justamente também da educação, de toda a obra boa e com bom exemplo, com dignidade, com honestidade, com retidão, e desta forma ajudem a construir um mundo bom, um mundo melhor. Os leigos, por isso, são apóstolos do Evangelho no meio do mundo, e isso tem uma grande importância. Que Deus abençoe todos os leigos e ajude a cumprirem bem a sua missão, onde quer que eles se encontrem, na sociedade, no mundo. E é claro, muitos leigos consagrados ou não consagrados, mas todos são consagrados pelo batismo, participam também ativamente da edificação da igreja, atuando em vários setores internos da vida da igreja, e quer diretamente na evangelização, de muitas maneiras, quer participando também diretamente da responsabilidade da condução das comunidades cristãs. Que Deus abençoe e ilumine todos os leigos e leigas que desta forma poderão naturalmente ajudar a edificação do reino de Deus. Eu queria hoje também fazer uma breve reflexão, retomando o tema daquele motu próprio do Papa Francisco sobre os processos de nulidade matrimonial. Vocês lembram que há algumas semanas o Papa fez uma lei modificando algumas normas do direito canônico que se referem aos processos de nulidade matrimonial. E o Papa, com isso, quis, de alguma forma, agilizar os processos de nulidade matrimonial, tornar mais acessíveis para que tantos casais, tantas pessoas que eventualmente tiveram um casamento frustrado, talvez um casamento nulo, possam ter uma palavra da igreja, e isto sem que isso demore muito, ter uma palavra da igreja sobre a sua situação matrimonial. Às vezes houve um casamento que foi mal, que era nulo desde o início, então é preciso ter a declaração de nulidade para poder fazer um casamento verdadeiro. Mais uma vez, lembro que a Igreja Católica não aceita o divórcio e também o Sínodo manteve clara esta orientação e o Papa disse claramente, não se mexe na doutrina sobre o casamento, a doutrina da indissolubilidade, da unidade, da fidelidade, da fecundidade, são as qualidades do matrimônio cristão. Nisso não se mexeu, também no Sínodo, ninguém tem ilusões que a Igreja vai mudar isso. Não vai, porque a Igreja tem que permanecer fiel a Jesus Cristo. Então, o que Deus uniu, o homem não deve separar. Porém, às vezes Deus não uniu. Às vezes Deus não uniu. Então é preciso verificar se um casamento não teve uma falha lá no início, se de fato o casamento foi um verdadeiro casamento ou foi um casamento nulo. Se for verdadeiro, permanece verdadeiro mesmo que houve frustração e separação. Mas se o casamento lá no início não foi verdadeiro, então
pode ser declarado nulo e aquele casal pode então encaminhar um casamento verdadeiro. Este processo precisa ser feito. Não é chegar ao bispo e dizer, olha, nós queremos a declaração da nulidade, o bispo já faz. Não, um processo precisa ser feito. Como se faz? Bem, se alguém tem essa situação, primeiro passo, procure se esclarecer. Eventualmente, procure o padre da sua paróquia. Procure uma pessoa que tenha condições de esclarecer, talvez um canonista, se você conhece, um padre, uma pessoa formada em direito canônico que possa dar boas orientações, ou eventualmente o próprio tribunal eclesiástico de sua cidade, de sua diocese. Mas mais fácil, procure o padre da sua paróquia para ter uma primeira orientação. E o padre poderá ajudá-lo a dar os passos seguintes. Este motu próprio, ou seja, esta norma em forma de lei que o Papa deu à Igreja, ela entra em vigor dia 8 de dezembro próximo. Então, quem tiver essa necessidade, procure se informar. Primeira coisa, procure se informar, procure ler, ver como é que faz, como é que não faz, e depois, com calma, com tranquilidade, procure ter as orientações para ser atendido. Fique com Deus e nós nos encontramos semana que vem neste mesmo horário. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.